semana que vem terminamos. Combinado? Mas eu gostaria que vocês participassem com a própria compreensão. Não entendi isso, não entendi aquilo, volta, para que vocês compreendam esse passo a passo que vamos trazer, para poder entrarem, saírem, fazerem o próprio exercício. Nenhum de nós pode transferi-lo para ninguém. Esse exercício é nosso. Não é mesmo? Onde foi que, na minha história, eu entrei nesse ciclo vicioso? Quando começou? Não sei. Você sabe? Eu sou muito pirracenta. Quando começou isso na minha vida? Pirraça é alguma coisa, uma manifestação das minhas emoções, né? Que também na psicologia chamamos de oposição, é o oposicionista. Se você fala para ele assim, vamos passear no apaga-fogo, não. No apaga-fogo, não. Eu quero ir para Escarpas. Não é isso? Vamos fazer alguma coisa que seja saudável, ou te ofereço uma ideia, ou isso que eu estou estudando está falando do amor imaturo. Não, não é assim como você está pensando. A todo momento eu ofereço uma ideia diferente daquela. Não é verdade? E onde foi que isso começou na minha vida? Vocês sabem dizer? Então, esse processo do amor imaturo, ele está dizendo aqui, essa é uma palestra do Guia do Pessoa, a palestra 50, quem quiser estudá-la, que é um ciclo. Vocês já viram um ciclo mais vicioso do que reencarnar? Nossa, é vicioso. É uma beleza. Um ciclo vicioso, porque eu encarno, segundo a espiritualidade, se eu avanço muito, uma encarnação inteira. Às vezes vivo 80 anos para dar pequenos passos na minha evolução. Pequenos, às vezes nem sai do lugar. É um ciclo vicioso, ou seja, eu encarne, vou repetir a mesma coisa. Fazer buraco para baixo. Já quando volta de ficar no mesmo lugar, você vai vou fazendo um círculo, vou repetindo coisas e até trago pessoas que atraem. Ó, veio ele aqui na minha vida igualzinho veio da última. Daí Helena junto com o Josefino. Quantas encarnações ele no pé dele, ela no pé dele. Repetindo a mesma coisa. Agora tá acertando. Tá acertando? Graças a Deus. Então nós vamos de forma imatura e inconsciente, gerando situações e repetindo situações, não temos nem consciência disso. O que faz isso? Você não ter dinheiro na vida? Não sei, mas nada dá certo. Por que você não se casou, não teve filhos, já que você... Não sei, nunca deu certo. Por que você não estudou, não criou, já que se você queria conhecer mais sobre a vida? Não sei. Eu tentei, nunca deu certo. Não é verdade? E nós vamos dando essas respostas sem ao menos parar e falar, peraí, o que acontece comigo? Por que essas coisas não caminham na minha vida? O que eu faço? Porque nós achamos, a princípio, e isso era da nossa infância espiritual, que não dava certo, não foi por minha causa. Eu fiz tudo certinho, mas a Ellen, a Adélia, a Catarina, gente, elas perturbaram meu percurso. Eu entrei num ciclo vicioso por causa delas. E na nossa infância espiritual a gente achava isso. Mas nenhum de nós agora é capaz de dizer que é o outro que está gerando a nossa confusão, a nossa dificuldade. Pode? Não. Se ele está, a gente fala assim, mãe então, que eu adoro pegar no pé das mães, né? Fala assim, se meu filho está andando com aquele rapaz, se não fosse ele, meu filho não tem nada com isso. É o Bruno. O Bruno é que é mal encaminhado
Meu filho não. Diga com quem Não é? que eu te direi quem é. Exatamente. Agora, o que faz o Bruno andar com aquele moço que ele podia não andar também? Quem escolheu andar? O Bruno. É ele. Tem algo nele que nós não reconhecemos, não validamos, que o leva a seguir aquele percurso. Assim é conosco. Ah, eu não sei por que eu faço isso, andar com a Denise, ela só me leva para o bom caminho. Mas eu não quero. Não é verdade? Eu vou dispensá-la, porque todo dia ela fala para mim, quarta-feira, vamos para o estudo. Eu falo, ah, meu Deus, não quero isso. Não vou. É escolha interna. Não quer ser espírito de luz. E quanto mais imaturos nós somos, mais maçamos o barrinho no mesmo lugar. Às vezes o mesmo passo. Às vezes cometemos os mesmos enganos da vida. Não deu certo e a minha pirraça é grande. Eu falo, vou fazer de novo. Agora vocês vão ver. Eu acho legal que esses joguinhos do computador, do iPad, ensina isso direitinho. Toda vez que você erra, qual que é o impulso? Começar de novo. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, os joguinhos não para onde você errou, não. Ele manda você voltar lá para o princípio. Aí você vai repetindo, repetindo. Aí ultrapassa aquela fase. Aí quando você ultrapassa, ultrapassei a fase. Aí ele vem, começa o conceito todo outra vez. Faz igual o nosso. Aliás, criação nossa. Para mostrar o quanto somos repetitivos. Como é difícil mudar a rota de voltar para casa. Não é verdade? Um dia eu perguntei para uma pessoa, como que é a sequência do seu banho? Ah, eu acordo de manhã, ele até gostou de contar. Aí eu faço isso, depois isso, depois aqui. Você começa lavando onde? Gente, presta atenção, é igualzinho. É igualzinho. Tem gente que, como eu, põe o shampoo assim naquele suporte, aí ele tá de lado e eu conserto ele. Não pode ficar de costas. Não é mesmo? Eu entro no meu banheiro, a toalha tá meio assim. A primeira coisa que eu faço é acertar ela. Olha o ciclo vicioso. Existem até pesquisas das empresas de papel higiênico, a gente coloca papel higiênico assim, o assado, se o papo se acolhe. É pesquisa do nosso comportamento repetitivo. Quando eu fiz psicologia, eu adorei aquele negócio de condicionamento. Adorei aquela coisa de condicionamento. Gente, que coisa maravilhosa. Punha o ratinho lá e treinava ele, fazia o que você queria. Hã? Vários! Meu colega, lembra do Henrique, vocês lembram do Henrique? Ele falou, estou treinando condicionar empregado lá de casa. A primeira coisa, eu quero que ela me chame de doutor Henrique. 22 anos o bichinho tinha, filho único, judeu. Eu quero que ela me chame de doutor. Aí ela falava, bom dia, Henrique. Ele, bom dia, Henrique. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia. Simples, olha a atitude simples, ele condicionou ela. Aí ele queria que ela fizesse um bife para ele de manhã. Ele adorava cheiro de carne de manhã. Olha que ideia. E ele foi condicionando os passos dela. Ou seja, a cada atitude certa, um reforço. A cada atitude errada, uma punição. Vocês já fizeram isso? Condicionei minhas filhas, vou perguntar para elas. E já fizeram isso com as pessoas que a gente ama? Não! Se fizer o que eu gosto, ai que linda, fofinha, gata. Se não fizer, Isso é legal. burro, junta sua mala e vai embora. Na verdade, este para nós o ciclo do amor imaturo. Eu vou falar um pouquinho do que o guia diz para nós irmos entendendo onde foi que isso surgiu na nossa vida, pelo menos na vida atual, que nós lembramos. Não há necessidade de investigarmos as nossas vidas passadas, porque o registro está presente. A nossa conduta, a nossa maneira de ser, de repetir, isso que nós chamamos de personalidade, de ego, não é? De nossa atitude natural.
natural. Você vai ver com todas as suas repetições. Tá bem? Não, é o texto. Cadê o texto? Você não tem o computador que eu falei que estava com os meus documentos? Ali, ó. Não, ali é o iPad. Um minuto. Eu falei que estava lá. Já tá ligado. Então, gente, as meninas vão preparar ali. Eu vou trazer a ideia assim do que o guia fala, de onde surge essas, então. A gente às vezes até comenta que são manias, não é? Vocês já leram um livro chamado Mentes... Hã? Mentes, é mentes? Mentes e manias é mentes, não, eu acho que é. Chama Mentes Brilhantes é o livro anterior. A Ana Beatriz. Tem isso também. Mentes perigosas. Não. Alertas. Mentes Brilhantes não é só o fio. Tem um livro da... um livro da Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, com uma leitura muito fácil para leigos também. Ela tem uma série de livros. Mentes Inquietas. Mentes, não é Mentes e Manias, eu não sei o que e Marias. E Mentes Perigosas, que falam das personalidades perversas. Não é? Né? Então, ela também fala dessa coisa repetitiva, compulsiva nossa, essa que eu falei de colocar a toalha. E nós fazemos isso várias vezes, não é? Chega em casa, o ritual de dormir. Como é que é o ritual de dormir? É o ciclo vicioso não pagar pena. É isso aí. Eles não perdem o assunto, não. É isso mesmo, André. Só abrir aqui para nós. Olha que bonitinho. Em homenagem às meninas. Ele diz assim, é o primeiro? É. Na vida não importa o que nos acontece, mas sim o que fazemos com aquilo que nos acontece. Não é verdade? Sim. Adiante. O guia sempre começa uma palestra nos abençoando e termina também nos abençoando. Deus abençoe todos vocês, e muito, para a gente olhar para o ciclo vicioso. Um dos ciclos mais comuns é o ciclo vicioso. É a coisa mais comum na nossa vida. Rapidinho nós queremos repetir algo que deu certo, que foi bom, e até algo que não deu certo. Como autopunição, nós também repetimos. Opera na alma de todos os seres humanos, ou seja, é característica dos seres humanos. Eu vou contar para vocês uma experiência realizada nos Estados Unidos, que está no livro Transformar Sapos em Príncipes. Conta lá no livro, que é sobre condicionamento. Acho que eu já até contei essa história aqui. Montaram um labirinto numa faculdade nos Estados Unidos e treinaram os macacos a receber uma recompensa de uma banana toda vez que ele completava o percurso. E ele recebia banana. E aí aquilo foi se tornando uma experiência e resolveram pegar seres humanos. Esse moço aqui estava lá, puseram, como é que é seu nome? Marcelo foi o primeiro candidato, Rodrigo, Paulo Henrique, Luiz Henrique, não é isso? Luiz Fernando, desculpa. Aí foram eles, só os meninos, fizeram o percurso no labirinto de humano, no instantinho, recompensa $1. Os estudantes se empolgavam, faziam fila todo dia, cada vez mais rápido, pegavam $1 e iam embora. Não é assim na nossa vida? Aí resolveram fazer o trabalho de extinção. Na psicologia a gente estabelece, depois tenta extinguir o comportamento. Aí pegaram os macacos, puseram no labirinto, não tinha banana.
uma vez, 2, 3, 4, põe o macaco na porta do labirinto, ele olhava assim, não tem banana, e ia embora. Aí foram fazer a extinção nos seres humanos. 1, 2, 3, não tinha dólar. 4, 5, 10, 20, 50, não tinha dólar. E tinha gente e os cientistas ficaram abismados. Alguns dos estudantes quebraram a entrada do laboratório para fazer o percurso de madrugada para ver se tinha o dólar. Fora do horário do experimento. Essa é a mente humana. Opera na alma de todos os humanos, dos animais não. Olha que interessante. Quer dizer que não é o nosso instinto que busca, é a nossa emoção. Igualzinho a gente falou lá no vídeo, não é verdade? Geralmente algumas partes são inconscientes, vive fortemente em cada um de nós. Geralmente são questões que nós vivenciamos e empurramos para o nosso inconsciente. Lembra que o diagrama, ou a imagem do nosso inconsciente é um iceberg? A pontinha é o consciente, mas ele é toda uma formação densa e muito maior da parte inconsciente. Isso somos nós. Então, está fortemente, a grande maioria, no nosso inconsciente. Situações que guardamos lá, não queremos essa dor. Existe no nível emocional, já disse isso também. Vamos lá. Começa onde, gente? Na infância. Isso mesmo. Onde as imagens são formadas. E isso é muito importante para nós. Começa na nossa infância. Existe em cada personalidade uma maneira ilógica de pensar, sentir e reagir, apesar de conscientemente seguir uma certa lógica. Uma lógica baseada no meu conteúdo emocional, vivido por mim, porque o conteúdo dele é diferente do meu, ele vai reagir de forma diferente. Uma forma ilógica de pensar, sentir e reagir. Já viram isso acontecer com vocês? Uma forma ilógica? Eu jamais bateria no garçom. Mas ele começou a fazer uma coisa muito semelhante ao que os meus irmãos faziam na minha casa, ou você mesmo. Uma maneira ilógica de reagir, uma reação que você não se conteve. Geralmente de agressividade ou até o contrário. Apaixonei por ele. Não é? Porque ele foi delicado comigo como é do meu desejo suprimido no inconsciente. Não é verdade? Estou exagerando? É importante seguir o ciclo até você desvendar inteiramente, pois do contrário não conseguirão solucioná-lo. O guia fala que nós desenvolvemos um ciclo vicioso com 12 passos. E se eu não percorro todo ele, se pulo fora antes da hora, é porque eu ainda não consigo ir adiante e também não vou conseguir desvendar, chegar exatamente na origem daquilo dentro de mim. Está dando para acompanhar? Tornar-se consciente dessas correntes ocultas lhes dará liberdade e vitória. Se eu conheço o percurso que eu faço, a minha forma ilógica de reagir, de pensar e de sentir, eu tenho opção, liberdade de escolher se eu vou fazer aquilo mesmo ou não. Então, às vezes a gente diz assim, eu já conheço meu ciclo vicioso, eu sei tudo o que eu faço, não é? Sei o que eu repito, o que eu costumo, onde que eu costumo embaralhar as coisas, onde eu costumo repetir, onde eu começo a me punir, onde eu agrido as pessoas, onde eu ignoro. Fulano fez isso comigo, a coisa mais fácil que tem é eu ignorar aquilo e buscar, no meu imaginário, pensar que aquilo não existe. Dessa forma eu sei tudo, só que eu não tenho liberdade de escolha, porque eu sei, mas não conheço os mecanismos que me levam a mim. Entendeu? Ou está dando sono?
Então, olha só, a criança é totalmente dependente. Nós começamos assim, foi assim que chegamos a esta vida. Somos somos hominais, dos animais mais dependentes do nosso orbe, não é? O único que leva mais de 2 anos, 3 anos, com 3 anos de idade, nós não somos capazes de sermos independentes. Não é verdade? A nossa fala ainda não é completa, não sabemos nos alimentar, nos cuidar, nos defender, não é assim? Então a criança é totalmente dependente. Ela deseja e necessita de cuidados e de ser amada. Não é verdade? Aliás, a necessidade de amor de uma criança é infinita. Muito bem. Ela não pode tomar decisões maduras. Hoje em dia é muito comum a gente falar, nossa, ele tem 3 anos, ele fala coisas tão maduras, e a gente acredita que aquilo é maduro. Imaturo sou eu que acredito que uma criança dessa idade expressa, às vezes expressa mesmo, mas isso não quer dizer que ela seja uma criança madura. Para a idade dela, não para o adulto, é tudo bem relativo. Possui desejos egoístas. A criança interna de vocês possui desejo egoísta? Possui também. Só para mim. Imagina. É incapaz de amor incondicional. A criança é incapaz de amor incondicional. O amor da criança é condicional. Se a gente pensa que ela ama demais a gente porque nós somos muito importantes para ela, é porque você faz o que ela quer, ela te ama. Quando você não fizer, ela te odeia. Não pode apoiar-se sobre os seus próprios pés. Ela não tem nem a resistência para fazer a própria jornada de forma consciente. A nossa criança é assim, vai guardando, porque essa criança continua existindo em mim, dentro de nós. Mais um? Não. Volta aí, então. Olha, esse eu já falei. Entra em contato com ambientes mais ou menos imperfeitos que trazem à tona seus problemas interiores. Então ele está dizendo que as crianças entram em contato com ambientes mais ou menos imperfeitos. Vocês acham que o nosso ambiente de pai e mãe, de família, é perfeito para criar uma criança? Não. Mais ou menos imperfeitos, o guia foi bastante delicado. E os nossos ambientes são bem imperfeitos para verdadeiramente gerar uma criança madura. Mas nós temos ali os problemas que a criança já traz e que desenvolve porque foi atraída naquelas circunstâncias. Isso também é verdadeiro para nós, né? Então não vou ter filho porque vai ser... porque não vou ter condições de criá-lo? Vai ser imperfeito? Não, isso não é verdadeiro. Os filhos que têm são atraídos pela energia que eu produzo. Não é verdade? Então a gente fala, mas fulano é tão desequilibrado. Às vezes nós temos casais com patologias bem presentes e filhos. Não é verdade? Aqueles filhos têm uma função naquele sistema familiar. Não é assim? Sim. Se não fosse assim, não estava eu no meio da minha família. Eu ia nascer na família do Rodrigo, que é ele bem mais doido do que a minha. A criança também, ela clama por um amor exclusivo, que não é divino nem humanamente possível. Não é divino porque o amor divino não é exclusivo. E humanamente impossível amar exclusivamente aquela criança. Não é verdade? Então nós queremos 100% de amor exclusivo e isso é impossível. Eu já vi gente em grupos terapêuticos chorar muito porque descobriu
que aquela exigência era impossível de ser vivenciada, de ser oferecida para ela. Ela quer um amor egoísta, que não quer participar, não quer compartilhar esse amor, nem com os irmãos, nem com o outro genitor. Já nisso tem duas meninas. Como é que é o amor, o amor da Laura quando chegou a Helena? Eu queria que ela não tivesse nascido. As meninas têm uma amiga que ela ganhou um irmãozinho já mais grandinha. Aí ela vai chegando em casa, a mãe está na janela, fala, ai mãe, ela falou assim, ela olha para a mãe e fala, alguém morreu? Feliz da vida, porque a mãe estava lá vigiando ela chegar, ela falou, então, alguém morreu. Ela pergunta para a mãe, alguém morreu? Que é o nosso desejo egoísta. Não queremos os irmãos nem os genitores. Quando a criança percebe pai e mãe abraçadinho, o que ela costuma fazer? Separar. Entrar no meio. Não é verdade? E não quer. Se briga, é ruim. Se fica muito amoroso, é ruim também. Não é ruim porque eles brigam, porque eles são amorosos. É ruim porque ela quer tudo só para ela. Geralmente tem ciúme dos dois, do pai e da mãe. Mas se eles se amam, ela sofre ainda mais. É o primeiro conflito a partir dos desejos opostos. Ela vê os pais se dando bem, uma parte é boa, mas a parte egoísta dela diz, agora eles estão juntos, quem está separado? Sou eu. Quem sobrou? Sou eu. Às vezes isso é tão frequente na nossa vida, que nós continuamos num ciclo vicioso e só namoramos gente que tem companhia. E repetimos o mesmo ciclo. Aí eu sobro, igual sobrava antes. E não entendo nada do que está acontecendo comigo. Mas eu atraio pessoas comprometidas. E essas pessoas dizem para mim assim, sobrou. Não é verdade? Onde que começou esse percurso? Lá na infância. Que eu vou ter que desvendar como é que foi a minha história. Isso é só um título. Eu tenho que olhar como que foi comigo. Não é verdade? Mais um. Resumindo, o amor exclusivo que a criança exige nunca poderá ser proporcionado. Pode chorar, gente. O choro é livre. Nunca seremos atingidos na nossa exigência de amor. Quando é proibido de fazer o que quer, isso serve como prova adicional de que ela não está sendo suficiente amada. Quando você diz assim para a criança não, ela entende perfeitamente, fulano não me ama. Alguém aqui tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Medo de que vocês têm? Estão no ciclo vicioso. Toda vez que você tem que dizer não, ou toda vez que você recebe não e não suporta, você está repetindo a criança egoísta que quer só receber. Sim, faço, dou, compro, resolvo. O adulto maduro cresce a partir disso. Existem muitos poucos adultos que são tão maduros emocionalmente quanto são intelectualmente. Grande maioria de nós, como diz a Liane, sabe tudo. Intelectualmente desenvolvemos, criamos, geramos uma porção de coisas. Tá aí a Helena, a Adélia, a Fabíola, fazem um tanto de coisa. Valda, adultos maduros intelectualmente. Rodrigo, mais ou menos. Né, Paulo? Eu também, Liana. Mas emocionalmente, nós até dizemos, né? Olha, eu sou um adulto intelectualmente maduro, mas emocionalmente não. E nem nos ocupamos de investigar onde é que eu não sou maduro emocionalmente. O que acontece comigo? Quais são então as minhas repetições, as minhas limitações e dificuldades? Não fazemos essas perguntas.
Não é verdade? Por isso que a primeira frase não é o que eu vivo, é como eu vivo. Eu vou ter que investigar. Mas, apenas quando vocês desejam, o guia fala vocês e se considera fora deste planeta. Então, vocês deles somos nós. Apenas quando nós desejamos amar de uma maneira madura e saudável, que não encubra motivos doentios, e apenas quando estão desejosos por amar na mesma intensidade em que desejam ser amados, e consequentemente aceitando os riscos da vida, é que o amor poderá vir. Amor maduro. Eu corro o risco de ser aceito ou não, e observo como que aquele amor que ofereço é recebido pela outra pessoa. Se ela caminha comigo, desenvolve comigo, eu dou mais um passo, e dou, e ele acompanha e acompanha. Se eu dou, nada. Dou, nada. Continuo dando, começo até a reclamar que estou dando demais, e o outro, nada. Eu estou na repetição do ciclo vicioso, que é, eu dou 100%, a gente fala, eu faço isso tudo por você. Eu fiz tudo por você, eu nunca esperava isso. Esperava tudo, menos isso. Esperava tudo, inclui isso também. Não é verdade? E começamos as dificuldades que se referem à nossa exigência e imaturidade de amar. Entenderam até aí? Sim. Alguma dúvida? Explica um pouquinho mais para mim. Não encubra motivos doentios. O que seria um motivo doentio no seu amor? Esse não gostar de falar, dizer não. Essa é uma parte doentia. Se você entra numa relação com dificuldade de falar não para outra pessoa, esse aspecto doentio, ele estabelece um nível de relacionamento imaturo. Compreende? Alguma outra dúvida? Fica claro? E quando você fala assim? Se eu disser só sim para tudo, é a mesma coisa, a dificuldade de dizer não. Satisfação total. Eu digo sim para tudo que ela quer, mesmo sabendo que eu não quero dizer sim, eu aceito. Quer dizer, aceitar é divino, né? Eu concordo. Né? Se eu recebo aquilo da outra pessoa e digo sempre sim, eu estou no imaturo. Não é sempre sim para mim. Eu estou aceitando coisas que eu realmente não aceito, não é verdade? Estou dizendo não, ou estou dizendo sim, quando na verdade eu queria falar outra coisa. Estou aceitando, estou falando sim, mas é só para agradar a pessoa, ou seja, para satisfazer o só para não colocar meu amor em risco. Ou só para não colocar o amor que eu quero dela em risco. Se eu quero que ele me ame, eu vou fazer tudo que ele quiser, só para não colocar em risco dele falar assim, não quero você. Igualzinho a criança, gente. A nossa criança, quando com o pai e a mãe, alguém disse não para mim, porque se eles estavam lá namorando, isso é muito comum quando trabalho com crianças, né? As crianças não deixam os pais dormir. Acorda eles toda hora, chama, porque quando ela deita na cama dela, o que ela cria? A imagem que ela cria dos pais numa cama só. Vocês já pensaram nisso? Que imagem é essa que nós criávamos enquanto nós dormíamos lá sozinhos, no escuro, e papai e mamãe dormindo lá juntos, na mesma cama, juntinho um do outro? O que a nossa criança criou? Eles não me amam. Abandonaram. Eles me abandonaram, eles não me querem perto. E depois de uma certa idade, o que eles fazem lá? E aí eu não vou deixar. E hoje em dia nós temos crianças que alugam a cama dos pais. Né? Eu atendi um menino de 14 anos que ia para a cama dos pais. Qual foi a solução que os pais resolveram para eles? Hoje em dia é facílimo, existe uma cama grandona, king size.
Abre os três. Quando eu era adolescente, fumava Minister King Size. Era maior. Era maior. É igual a cama de hoje. Não é verdade? Ao invés de levarem a criança a vivenciar a frustração e aprender a aumentar a cama. Por que só a cama é King Size? Para a família inteira. A criança fica feliz da vida, dorme no meinho. Esses pais não se comunicam. Quando eu quero papai, eu viro para papai. Quando eu quero mamãe, eu viro para mamãe. Estão disponíveis. Agora, um dia, esse menino de 14 anos acordou com um barulho. Fup, fup, fup. Aí ele falou assim, o que está acontecendo? Um escândalo, um berreiro bateu na porta que estava trancada. E a partir dessa noite ele não dormia mais, ele ficava escutando. Porque ele descobriu, 14 anos, que eles se relacionavam sexualmente. Que havia um prazer da mãe, do pai, de estarem juntos. Imagine o que essa criança cria na mente dela. Vocês dão conta? Segundo a psicologia, todos nós temos a cena primal. Não temos? Quem estudou? Cadê a... Olha embaixo. Vou lembrar a dúvida aqui. A cena primal é quando você junta uma coisa com a outra e entende que tem um contato sexual. Às vezes porque vê, às vezes porque imagina. Na dúvida. Não, não é dúvida não. Hoje eu vi na internet uma chat, olha que coincidência, dois quadrinhos. O pai, a mãe e o filho no meio da cama, o filho falando com a mãe assim, não fica triste com ela, não. Ela me conhece desde criança, ela não me conhece desde criança. Aí vai abraçar, outro quadrinho, ele tá abraçado com a mãe e o pai lá. Ela me conhece desde criança, ela me gerou. Tem que me amar mais do que a todos, né? Então essa é a forma imatura, entendeu? Volta lá. O amor maduro diz, preciso de ti porque eu te amo. O amor imaturo diz, te amo, por isso preciso de ti. Por isso, porque eu te amo, então você é escravizado à minha vontade. Não é verdade? Pode ter florzinha assim na mãozinha, mas diz, te amo, preciso de ti. Eu estou exagerando. Vamos lá, vai. O ciclo, então, é este aqui. Vamos trocar? Botar mais bonitinho. Tá mais bonito. Agora nós vamos falar dos passos que temos, já que vocês entenderam que vem da nossa criança, que o nosso adulto guarda essas lembranças todas, essas imagens todas. Então nós vamos ao ciclo. Olha, gente, que maravilha. Não dá, não? O outro está mais legível. Umas coisas tá de cabeça. Esse é um trabalho que fiz para a gente andar sobre ele. É super legal. Espero que um dia a gente faça. Ficou lindo, né? Ficou assim. Você já teve o TCC? Quer deixar esse Não. aí? Não, eu levei para apagar. Não, vou montar lá, que fica mais legível. 3 por 3. Tapete. Legal demais. Você fez evento? Aí a gente caminha. Passo 1. Você fez evento? Não, fiz de igual plano. Então, olha, o primeiro passo. O insaciável desejo de amor da criança, o egoísmo, a exclusividade, 100% de amor ou Nada. ou nada. Se você não me der o que eu quero, 100% do jeito... Nada. Eu sei o que eu quero, não abro mão do que eu quero e você vai ter que me dar o que eu quero. Na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se não for assim, eu... Não quero nada. Vocês já me viram emburrado? Não quero. Eu tenho 2 anos de idade. Então, olha só, nós escolhemos uma situação da nossa vida onde nós atuamos com a nossa criança interna no ciclo vicioso do amor imaturo dela. Escolham para mim uma coisa em que vocês não abrem mão e querem 100% de satisfação. Escolha um exemplo. Achou aí, Luana?
Ferrari. Hã? Não abre mão de uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari? 100% não abre mão. O aspecto material é mais difícil. Quem vai te dar isso? Quem? Quem vai te dar essa Ferrari? Não sei. Eu vou considerar o exemplo dele. Como é que eu consigo ter uma Ferrari? Você tem recurso para comprar agora? Não. Não? Quem te daria uma Ferrari hoje? É que o problema, eu teria que amar demais uma pessoa para poder fazer isso acontecer. Para ela te dar. Tá bom, então eu vou considerar aqui uma. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Quem pode me dar hoje uma Ferrari? A Mega Sena. Isso. Então quem vai organizar isso para isso chegar para mim? Aqui não tem gente que faz ganhar na Mega Sena. Faz? Então tá. Deus, ou você me dá o que eu quero, ou Vira Deus. Gosto mais do céu. não gosto mais de você. Vira Deus. Olha como que é imaturo. Vamos ver, hein? Vai relacionando uma coisa que você quer. O amor de uma pessoa, Um filho? a promoção que nós desejamos, a ser médio no Grupo Ismael. Não é verdade? É verdade. Fazer palestras tão bem quanto o Rodrigo. Não é verdade? Coisas que nós queremos e não abrimos mão. Eu vou usar a Ferrari. Se eu não ganhar essa Ferrari, eu morro. Quem pode me dar é Deus. Como isso não vai acontecer, porque esse desejo aqui é de 100%, não vai acontecer. Não vale qualquer carta. Não vai porque eu atribuí a outra pessoa me dar. Não é verdade? Aí eu tenho sentimentos de rejeição. Por quem? Por Deus. Deus Não me ama. e nem eu amo a Deus. Eu não gosto de Deus. Ele não me dá a Ferrari que eu quero. O outro sentimento, ódio, o terceiro passo. Hostilidade, ressentimento, agressividade em direção daquele que eu amo, daquele que poderia resolver meu problema. Aí eu digo, olha, Deus não atende pessoas como eu. Ele fala que é tudo igual, mas não é. Eu começo a ser agressiva. Já que Deus não vai me dar, hoje eu vou perturbar a Lili até ela ficar bem nervosa e Deus ter que ajudar ela. Atitude de agressividade. Ressentimento. Puxa vida, eu fiz tudo e Deus não me deu. Eu pedi, eu implorei e Deus não fez a minha vontade. Terceiro passo. Terceiro, vergonha e culpa. Poxa vida, mas eu posso... Como é que eu vou pensar isso de Deus? Deus é tudo. Ah lá. Culpa em relação àquela negatividade que eu carreguei, agressividade. Porque eu desejei uma coisa, 100%, ele não me deu. Culpa. Quarto passo. Quarto. Vergonha e culpa. Pois é, agora eu vou um pouquinho. Desejo de ser punido. Então, se eu fiz isso, se eu tenho agressividade, o que vai acontecer? Alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. E se eu desejasse o amor dela, eu diria, ela não vai me dar e ainda assim eu vou ficar sem amor o resto da vida. É o desejo de ser punido. O sexto é o medo de que essa punição realize. Porque tudo isso passa no meu psiquismo. Mas eu tenho medo que isso se concretize, que aconteça mesmo. Aí eu posso ir para cá, para uma autopunição, que é o sétimo passo. Eu começo a adoecer. De tão necessitado daquilo, e com raiva, e com sentimentos de rejeição, com culpa, eu começo a ficar deprimida. Não fui atendida. Deus não olha para mim, Deus não me atende. Vai pensando isso nas coisas mais mínimas da sua vida. Aí eu tenho autopunição. Começo a falhar, eu não consigo mais fazer as coisas tão bem como eu fazia, ou eu desenvolvo uma doença, um sintoma. Vocês estão lembrados lá do princípio?
Olha como que eu gero sintoma. Ou passo para lá, negação da felicidade. A felicidade não é para mim. Eu não vim nesse mundo para poder receber isso. A crença de que eu não mereço ser feliz. Isso é negócio de Ferrari, posso desistir. Isso não é para mim, isso é para poucos. Deus escolheu alguns aí, merecedores, não me incluiu. Não é verdade? Também eu posso ir para o perfeccionismo, que é outro passo, e dizer assim, agora eu vou ser a pessoa, qual que é a sua profissão? Eu vou ser um gerente de obras mais perfeito, vou fazer tudo bem certinho, porque eu hei de conseguir, eu vou provar que eu sei fazer isso. E no meu tempo, não é aquela que a gente falou lá, que é uma ideia irracional de sentir, de reagir, eu quero no imediato. É a criança, é o sentimento imaturo. Então eu entro no perfeccionismo. Ou então digo, eu sou o melhor de todos os seres humanos e Deus mesmo assim não me atende. Aí do perfeccionismo eu vou para cá, para a criação de uma consciência secundária artificial. Vou esquecer isso, agora vou pensar em outra coisa. Crio uma consciência de que aquilo não me afeta, de que aquilo não vai me destruir na vida, que eu posso viver sem aquilo. Uma consciência secundária, artificial, exigente, compulsiva e orgulhosa. E que eu dou conta de superar tudo isso. Já viram isso? Um lado uma dor, sofrido, no outro não me deixa bater. Não é verdade? Aí eu vou para o 11º. Sentimento de inadequação, de inferioridade, de isolamento, por não ser capaz de alcançar as exigências que eu mesmo criei para mim. Não é verdade? Como isso não vai acontecer, você não vai conseguir mesmo ter uma Ferrari, porque para ter a Ferrari é preciso de um processo consciente e maduro. Eu quero 100% e agora. A Liane usa uma expressão lá em casa que eu falo que é a própria manifestação da criança. Quando eu quero mesmo e é pra já. Não é verdade? Entregou, né? Nós somos assim. Quando eu quero, quando você disser isso para si mesmo, pode saber que você está na criança. Não é verdade? Quando eu quero mesmo e é pra já. Se é pra já, eu não vou fazer isso sozinho, alguém vai ter que fazer por mim. Ou então eu chego em casa e falo, o meio mais rápido, mais fácil de conservar a despensa é tudo no lugar certinho. E ai de quem tirar. Não é verdade? Tá lá tudo arrumadinho. Aí chega a esposa ou o marido, puxa um negócio, cai outro, deixa lá e vai embora. Nossa, meu Deus, isso é pra matar de raiva, né? É amor. É amor. Não deu certo. Aí eu tô aqui, ó. Inadequação, inferioridade. Realmente ele não gosta de mim. Se ele gostasse, ele seguia as minhas regras todas. Não é verdade? Não gostava dele. Você que trocar ela? Eu trocava, eu chamando atenção. Certinho. Do meu jeito. Do meu jeito. Não é verdade? Aí no 12º passo eu crio mais exigências de amor, de respeito, admiração. Eu vou ficando tão inferiorizado que ao invés de cair na real, na minha imaturidade, eu crio mais coisas ainda. Eu falo, agora não é 100 não, agora é 200. Agora, além das coisas da despensa, o armário vai ter que ser certinho. E se ele fizer isso, é que ele vai me amar, me respeitar, me admirar. Se ele não fizer, é a morte. Igual a Valda falou, eu mato. É isso? Quando eu chego aqui no 12º, não podendo sair disso, onde que eu caio de novo? Primeiro. E vou fazendo esse percurso, gente, é tão simples e tão fácil de ser conduzido. Veja bem, vou deixar isso na memória de vocês
Até semana que vem. Porque tem o ciclo benigno. Uhum. Tem o ciclo